A vacinação contra a gripe, também contra a Covid-19, segue disponível nas unidades de saúde aqui da cidade de Blumenau. Uma imunização importante para, claro, podermos fechar este ano sem mais nenhuma morte por essas doenças. Vacinas contra doenças respiratórias viraram rotina anual para muitas pessoas, seja para prevenir a gripe, seja para evitar complicações com a Covid-19. Porém, neste ano as metas de cobertura vacinal não estão sendo atingidas em Blumenau, mesmo sendo tão importante. A gente está num momento de inverno em que as pessoas se aglomeram mais, então há uma maior chance, de eventualmente você se contaminar com uma infecção viral. Então é importante que as pessoas procurem as salas de vacina. A gente tem as vacinas de Covid, da influenza disponíveis, E nesse período em que a gente tem uma maior predisposição, é importante que a gente tenha a nossa carteira de vacina sempre atualizada. O senhor já se vacinou contra a gripe ou contra a Covid nesse ano? Contra a gripe eu me vacinei. Esse ano sim, já me vacinei. E contra a Covid ainda não? Covid não. Só o ano passado, retrasado, a gente tomou as vacinas normal. Esse ano ainda não. Você já se vacinou nesse ano contra a gripe ou contra a Covid-19? Já me vacinei contra a gripe, a Covid ainda não. Você já se vacinou nesse ano contra a gripe ou contra a Covid-19? Já. Contra os dois? Contra os dois. A pandemia pode até ter ficado no passado, mas a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 continua sendo importante e necessária para evitar complicações. Neste ano, poucas mortes foram registradas por essas doenças em Blumenau. Porém, centenas de pessoas foram hospitalizadas, o que poderia ter sido evitado com a vacina. A gente sabe que tanto a gripe quanto a Covid, elas podem evoluir de forma grave e podem levar a óbito. Então, a gente não deve minimizar essas doenças, Porque a pandemia passou, o número de casos diminuiu. No entanto, a gente não quer, é uma aposta que a gente não deve fazer. Se a gente tem a vacina disponível e é possível fazer a vacina, por que não se proteger? Então é super importante que a vacina seja realizada. E para quem tem algum medo das vacinas, o recado da vigilância epidemiológica é claro, buscando tranquilizar qualquer receio que possa existir. Quando uma pessoa se vacina, ela pode ter algum evento adverso depois dessa vacina. Então, dor local, vermelhidão, um pouquinho de febre, isso é bem comum. A gente lembra que tem outros tratamentos que às vezes a gente usa diariamente, sem nem pensar, toma um remédio, um analgésico, que também pode dar alguma alteração, inclusive, às vezes, alguma alteração grave, tipo uma reação alérgica grave e tal. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se informar. A melhor forma de informação é ela ir até a sala de vacina, as pessoas vão orientar, Olha, quando você toma essa vacina, você pode ter isso, aquilo outro, isso tranquiliza, ameniza. E se houver qualquer outra intercorrência, procurar um médico para que seja orientado. Mas é muito importante que isso não faça com que as pessoas deixem de se vacinar. A vacina, ela protege, contra formas graves de determinadas doenças e é importante que a gente tenha a nossa carteira de vacinação sempre atualizada. Pretende ainda se vacinar contra a Covid nesse ano? Pretendo, ainda pretendo me vacinar. Por quê? Que eu sou bióloga, então eu sei como isso é importante a vacinação, que as cepas vão mudando, então é importante a gente sempre estar se prevenindo. O senhor tomaria ainda a vacina contra a Covid, por exemplo, nesse ano? Assim, eu até tomaria, sim, porque eu tive problema com Covid, sabe? Eu cheguei a ficar 20 dias no tubo, E na época não tinha vacina, E o tubo me salvou naquela época, Então eu acredito assim, segundo a medicina onde eu estava hospitalizado, eles falaram que se eu tivesse tomado a vacina, que eu não teria passado por tudo aquilo.